Bom dia, boa tarde, boa noite, aventureiros. Novamente aqui no nosso ComunicaCast, o podcast oficial de comunicação e melhor podcast de comunicação que você já ouviu. Se você só ouviu esse, ele é o melhor, também é o pior, só que a gente ignora essa parte também. Estou aqui muito feliz, muito animado, porque o podcast de hoje é com uma pessoa extremamente incrível que me abriu os olhos para algo que eu nunca tinha imaginado e mudou um pouco a minha percepção da vida. Inclusive, assisti a pauta dele e me emocionou demais. Quase chorei, e vocês sabem que eu sou um cara emotivo, então foi muito incrível a pauta dele. Então vai ser um prazer imenso conversar com essa pessoa aqui no podcast. Para quem não me conhece, sou o Guamar, estou com óculos dourado, bem circular, bem bonitinho. Estou com o cabelo um pouquinho cortado, preciso cortar daqui a pouco, barba na régua. Sou branco, estou com uma jaqueta verde, uma camisa social preta, uma calça verde, estou de chinelo, porque eu vou sair daqui a pouco, mas não botei o tênis. Rapidão, esqueci de algo importante, 30º episódio do ComunicaCast. 30º, é uma marca top demais. Por isso que a gente separou um convidado especial pra gente. Chegamos a 30 episódios. É muito episódio com gente incrível e sempre desenvolvendo. Então, agradecer você que escuta a gente corriqueiramente e já virou um fã assíduo do ComunicaCast. Se não é, só se inscrever que a gente vai fazer mais 30 e mais 30, que tá simples, isso aqui é incrível de fazer. E tô com ele. Salve, Dani, beleza? Fala galera, como é que vocês estão? É sempre um prazer estar aqui participando novamente do ComunicaCast. E eu vou falar que o episódio de hoje me gerou um gatilho de curiosidade e criatividade do ser humano por ser algo incrível. Daqui a pouquinho vocês vão entender melhor do porquê eu estar comentando sobre isso. Mas muito prazer, meu nome é Daniel, estou careca como sempre, barba está um pouquinho maior. Eu estou em um ambiente novo, para quem não sabe, acabei de mudar para Juiz de Fora. E como de praxe, estou utilizando uma blusa cinza, uma jaqueta azul com detalhes cinzas na parte interna e uma calça jeans. E hoje a gente vai falar com um convidado muito especial, que é de uma das empresas aí mais incríveis e criativas que eu já vi, né, na vida, tá? Sou suspeito a falar. Mas chega pro palco, André, como é que você tá, meu parceiro? Fala aí, pessoal, certinho? Fiquei até meio sem graça aqui agora. A expectativa das pessoas que estão ouvindo ficou muito alta. Espero atingir essa expectativa aí, pelo menos parte dela. Então, fazendo a descrição como vocês também fizeram, pessoal. Sou André, sou branco, alto, estou usando uma camisa aqui branca também, calça da seleção brasileira e óculos igualzinho ao do Guamá, redondinho. Estou aqui no meu escritório, na minha casa aqui, onde eu passo a maior parte do meu tempo, para vocês também conhecerem um pouquinho. E simbora, bora lá, porque curto pra caramba falar desse assunto, tá com vocês também, vai ser top demais. Perfeito. Você só esqueceu de falar de um detalhe, né, André? Tu é forte, cara. Caramba, na hora que você entrou no podcast, eu falei, meu Deus, esse cara é gigante, velho. Não, pô, nenhuma, é a câmera aqui, ó. Brincadeiras à parte, mas talvez seja uma forma só de reconhecer a grandiosidade que é você, cara. Hoje, pra quem não sabe, o André faz parte aí do Play for a Cause. E aí eu vou deixar você explicar um pouquinho, André, como surgiu a ideia dessa empresa em si e a trajetória que tu teve para chegar até o dia atual. Show de bola, Dani. Enquanto eu falo, vocês fiquem super à vontade também para fazer qualquer tipo de pergunta, viu? Essa história é grandinha. Então, dando 2 passinhos para trás, para vocês entenderem melhor como que surgiu a Play. Eu comecei estudando numa escola municipal, onde minha mãe dava aula, e ali eu comecei a, ver todo tipo de realidade que existia, né? Realidade essa que às vezes se distanciava bastante daquela que eu vivia em casa. E com o passar do tempo, Papai do Céu foi me abençoando com algumas bolsas de estudo que eu ganhei para estudar em colégios melhores, e depois ganhei uma bolsa para fazer minha faculdade lá fora, terminar minha faculdade lá fora. Faculdade de Engenharia Naval. Já já vocês vão saber que não tem nada a ver com o que a gente faz hoje. E nesse período que eu estava trabalhando, estava estudando lá fora, eu peguei um período
e fui para a Espanha. Na Espanha, assisti uma partida do Barcelona, jogando bola lá. Nessa partida vi um jogador, o Iniesta, bebendo uma garrafinha d'água, jogando na lateral do campo, e vários torcedores correndo até a lateral do campo, oferecendo nota de 50, 100 euros, para que o guarda que fica ali pudesse recuperar aquela garrafa e entregar para o torcedor. Aí eu parei e perguntei assim para mim mesmo, né? Cara, 50, 100 euros numa garrafa, numa minalba da vida, sabe? Poxa, imagina então quanto que essas pessoas estão prontas a pagar na camisa que foi usada por esse cara, no short, na chuteira, enfim. Será que tem algum destino preciso para essas coisas depois? E aí a gente foi atrás e descobrimos que não. Na verdade, não tem destino para esses itens, mas são itens que têm um valor agregado para o torcedor muito grande. Por que não, então, criar um destino para esses itens e, além disso, gerar recursos para quem mais precisa, né? Algo que sempre me fez refletir bastante foi que o Brasil lá fora ele é reconhecido por duas características principais. Vamos ver se vocês adivinham aí. O Pedro não pode falar, não. Eu ia falar, eu não posso falar. Você falou lá, eu tenho a colinha. Eu falaria amor do futebol. E a outra? Guamá, me ajuda aí, cara. Dá uma Tô brincando. Qual que você acha? Vou te ajudar, né? Pode falar. A outra característica, cara, é pela desigualdade social. Então, por que a gente não pega essa daqui, que é a paixão do futebol, e transforma em pelo menos parte da solução para essa outra, sabe? É isso que a gente acredita. Começamos, então, a fazer parcerias com os clubes, com os atletas, mostrar que, olha, o seu item que, às vezes, você não tem nem noção do que fazer com ele depois de uma partida, ao invés de jogar para o torcedor, ao invés de, sei lá, presentear uma pessoa que, beleza, às vezes até vale, um show de bola, mas com a gente consegue potencializar o resultado daquele item, torná-lo um legado na vida de muita gente. Então a gente começou a fazer essas parcerias com os clubes, com os atletas, recolhemos esses itens depois de serem utilizados, vendemos no nosso site, em leilão, normalmente, geramos recursos, não só para bancar toda essa operação, mas principalmente para investir em impacto social espalhado pelo Brasil. E aí a gente tem mais de 80 instituições que a gente já ajudou, espalhadas por 17 estados do Brasil, e esse é um pouquinho da história, sabe? Bem resumido, assim, para vocês terem uma ideia do que a Play faz hoje. Já não estamos só no futebol, já estamos em diversos outros esportes, e aí eu continuo a contar um pouquinho mais sobre isso ao longo dessa nossa conversa aqui hoje. Cara, tem muito legal o que você foi falando, e para mim acho que as duas coisas que mais importantes que você trouxe, que eu achei realmente muito legal, que foi, cara, você viu algo do dia a dia, você foi assistir um jogo como qualquer pessoa, você viu ali um negócio e você, cara, tem uma coisa aí. E muita gente, quando pensa em fazer, por exemplo, empreendedorismo, ou sair fora do que você aconteceu, que saiu da engenharia, foi realmente a faculdade, muita pessoa quando quer sair desse ciclo, ela acha que precisa ser a nova Microsoft, a nova Amazon, quer inventar um software, uma tecnologia que não existe, mandar o homem para o sol e inventar roupa que aguenta lá. E não, sabe? Às vezes algo do dia a dia, foi o que você reparou, eu achei isso muito incrível, essa criatividade de olhar algo do dia a dia e falar, pô, uma garrafa que a galera tá usando, pô, o que acontece com o pessoal usa? Então achei esse tópico primeiro muito, muito legal que você pensou. Isso daí é muito importante você falar, sabe? Porque distancia muitas pessoas do que é inovação, do que é empreender. Esse ponto de acreditar que você só vai conseguir empreender se você tiver uma sacada de tecnológica gigante, e não. Isso daí não necessariamente. É um olhar diferente sobre a realidade, isso que mesmo que você falou. A gente consegue aproveitar de outra maneira? Se consegue, então, poxa, tá aí uma oportunidade.
E o outro ponto também é o seguinte, pessoal. Todo mundo já virou isso, né? A gente pode até falar um pouquinho depois, mas as pessoas também acreditam muito que elas só conseguem empreender, e empreender é sinônimo de levantar dinheiro, pegar dinheiro com fundo de investimento. Cara, não, a gente não tem nenhum aporte até hoje, a gente tem um caixa super sólido, a gente está crescendo mais de 2, 3 vezes por ano e, cara, não necessariamente você precisa, sabe? Empreender também não é sinônimo de, pô, sair na rua para captar logo desde o início. Tu consegue fazer isso daí de forma orgânica, com certeza você consegue fazer um MVP, botar para rodar sem precisar de dinheiro nenhum. Então, são essas duas formas esses dois paradigmas que eu acho que a gente também tá aí para quebrar. Uma coisa que eu acho genial é que eu tenho a percepção de que empreender muitas das vezes é mais associado a gerar valor. E tu conseguiu extrair valor de algo que as pessoas já valorizavam muito e fez um link em trabalhar isso com uma causa social. Cara, isso pra mim foi uma sacada genial, porque aí tu conseguiu fazer meio que o melhor dos dois mundos, de modo a as pessoas ficarem mais entregues mesmo às possibilidades para algo que às vezes nem estava sendo aproveitado, que no caso, igual você mesmo disse, muitas vezes as camisas não tinham destino certo. E ter essa sacadinha, essa pitadinha de genialidade, eu vou falar dessa forma, com certeza é assim, um grande diferencial da Play for a Cause que eu consigo imaginar, né? Realmente, dá um tesão danado de trabalhar dessa forma, sabe? Porque, cara, você trabalhar com esporte, independente, assim, qualquer pessoa, que nem música, tá? E música também é um ramo que a gente quer muito estar dentro, inclusive por isso que é o nome Play. Nesse início que eu falei, o nome era Football for a Cause. Depois a gente começou a expandir para outros esportes e a gente mudou para Play for a Cause. Inclusive já com os planos para abordar o mundo da música. E o que eu estava falando antes é que você trabalhar com esporte é como trabalhar com música. Assim, trabalha com emoção, você está ali envolvido, independente se gosta, se deixa de gostar. Amigo, se você vai para dentro de um estádio, você é contagiado. Se você vai assistir um show, você é contagiado, saca? Então, independe se você gosta, se você fala que não gosta, cara, transmite, sabe? Você consegue, você vai naquele fluxo das pessoas que estão do seu lado. Então é muito gostoso, porque você trabalha com emoção e da outra ponta você trabalha mudando também a vida das pessoas, sabe? E, poxa, isso daí faz a gente enfrentar as dificuldades que a gente tem no dia a dia, que também não são poucas. O mundo não é céu azul, borboletas rosas e vamos todo mundo fingir que nada de ruim acontece. Não, todas as dificuldades, como qualquer um, aparecem todo dia, sabe? Então, mas é isso que faz a gente conseguir avançar e ter ânimo, ter gás para enfrentar essas dificuldades, sabe? Cara, você tocou num tópico muito importante que eu acho que tangibiliza muito o assunto de comunicação de maneiras muito imperceptíveis. Você falou sobre a questão de, cara, você vai falhar, você vai ter dificuldades. E uma das maiores dores que a gente percebe como comunicação que as pessoas têm é a timidez, que é esse medo de falhar, esse medo que até a gente conversou com o Vabo no podcast 21º, que a timidez não é o medo de falar em público, é o medo de falhar em público. E muito provavelmente, até ouvi um pouco dessa palestra, mas eu vou trocar sobre isso também, na área que você toma muita porrada. Porque você tá entre muitas aspas, e o que eu acho certo, inclusive, rentabilizando a caridade. Porque você rentabilizar a caridade é uma maneira de se fazer um negócio sustentável sem precisar que as pessoas fiquem doando. Então, pra mim, isso é genial. Só que eu consigo ter essa visão. E muitas pessoas não têm essa visão, eu consigo ter essa ciência disso. Então você aguentou muita coisa, teve que falhar muitas vezes, porque é algo que ninguém faz. Você não pode olhar para um competidor, tipo, esse cara aqui, ele fez o que eu fiz. Não tem. Então você teve que ir muito do zero. Como que foi esse processo, primeiro, de lidar com as críticas das pessoas
e segundos, e aprender a falhar e continuar no seu propósito. E aí, para você que está ouvindo, ouvinte, tudo que ele falar agora também serve para timidez, tá? Vamos entender aqui da visão do André, mas se quiser trazer para timidez também pode trazer. Então, eu queria ouvir isso de você, André. Eu acho que um ponto ajuda nessas duas dificuldades que você falou. Uma na timidez e a outra em enfrentar todos esses questionamentos que surgem das outras pessoas. Qual que é esse ponto? É você ter certeza do que você está fazendo e de que você está realmente alinhado com algo que você acredita e que você não está fazendo aquilo e quem acha que é uma comprovação social, você não tem cliente, poxa, a tua família, às vezes, quanta dúvida na sua cabeça, vai largar a engenharia para fazer algo totalmente incerto e voltar para o Brasil, sabe? Então é normal você estar inseguro e a gente precisa falar disso. Porque tem muita gente que fala, não, vai, mergulha, porque, eu nunca duvidei, sempre tive certeza do que era. Mas mentira. É empreendedor de palco que está querendo pagar de, mente elevada, superior a outras pessoas e tudo. Esquece esse povo. Vai sim bater em certeza, mas, se você tiver aquele sentimento de, estou fazendo algo certo, mesmo que de vez em quando bata uma dúvida, você vai continuar o caminho. E aí, continuando o caminho, só não desistindo, continuando andando, cara, você vai começar a colher os resultados. E vamos falar um pouco desses problemas que já aconteceram, tá? Esses questionamentos que o Pedro falou. Surgiu questionamento de tudo quanto é lado. Surgiu questionamento de time, nosso parceiro, que achou lindo a parceria, começou, a coisa deu certo, e quando começou a dar certo, e aí via que tinha o que é arrecadado, parte do que fica arrecadado vai para o operacional e a outra parte é destinada para impacto social, né? Qual que é essa porcentagem? Normalmente gira em torno de 70% a 80% a gente doa, e o restante fica para manter o operacional. E então, quando a gente começa a fazer e dá certo, já teve alguns times, né? Foram 2 times que viraram e falaram, mas tá errado isso. Você está ganhando em cima do dinheiro que poderia estar indo para outra pessoa, né? Aí você tem que, nesse momento, já estar certo do que você acredita e do que você está fazendo. E aí, qual que foi a reação do meu lado ali? É o seguinte, olha, beleza, esse dinheiro já existia? Não, esse dinheiro só existiu por conta do trabalho de vocês. Então, se existiu por conta do nosso trabalho, como que você quer que ele continue existindo se não tiver fonte, não tiver dinheiro para sustentá-lo? Vocês podem virar uma ONG ao invés de uma empresa. Beleza. Só que se eu viro uma ONG ao invés de uma empresa, eu viro mais um concorrente frente àqueles que eu quero ajudar. Ao invés de eu virar uma fonte extra de recurso para eles, eu viro mais um concorrente pleiteando das mesmas fontes. Entendeu? Então, ao invés de estar ajudando os caras, eu vou estar me tornando concorrente das instituições que eu quero ajudar. Então, não faz sentido isso. As pessoas entendem quando você tenta argumentar? Às vezes sim, como foi lá na palestra, né, Pedro? Eu acho que talvez isso daí fosse um tabu para muita gente que estivesse ouvindo. Mais de 500 pessoas ali, com certeza tinha alguém que, não acreditava que isso daí era possível, tudo, e começou a pensar de forma diferente, né? Mas tem outras pessoas que não.
Gente, a gente não vai conseguir agradar todo mundo, a gente não vai conseguir convencer todo mundo, nem é esse o meu papel aqui. E tudo certo. É sinal que, naquele momento, aquele cara não é para fazer parceria com você. Você descobriu isso desde o início, André? Não, coisa nenhuma. A gente ficava tentando convencer a pessoa de todas as formas, de todas as maneiras possíveis, tentar agradar. Cara, mas depois, olha, pô, beleza. Falando de todas as maneiras possíveis, ainda não conseguiu entender qual que é o nosso propósito aqui, poxa, amigo, beleza? Não está no momento dessa nossa parceria. Um abraço, cada um segue seu rumo e beleza. O futuro aí depois vai fazer esses caminhos se cruzarem novamente, como já fez, tá? Então, como já teve um desses parceiros voltando e falando, poxa, realmente, agora eu vi o que você queria dizer, tá certo e tal, e fizemos parceria e tudo, e bola pra frente, não tem problema nenhum. Eu me solidarizo muito com essa história no contexto geral, porque a gente que começou a empreender, eu passei por uma situação bem parecida, que eu literalmente larguei a possibilidade de estar sendo efetivado numa empresa de mineração multinacional aqui, para fazer aquilo que eu acredito, né? Ainda cheguei no resultado final? Não. Mas o fato, assim, se falar que eu não tive dúvidas, tive várias, e acho que a sociedade ela auxilia nesse processo de levantar isso. A gente também tem essas incertezas muitas das vezes. Mas, velho, quando eu olho você falando assim, tipo, porque de fato você deve ter passado por muitas provações e acreditar naquilo que você, tipo, realmente entregar aquilo que você acredita, eu acho que é um dos grandes diferenciais ali, tipo, que realmente fazem as pessoas saírem um pouco da zona de conforto, saírem um pouco da perspectiva mais tradicional. Então eu acho bacana poder ver isso, porque, cara, eu sei o quanto eu e o Guamá amamos fazer isso aqui. Provavelmente alguém que está ouvindo deve ter alguma situação parecida, de ter alguma paixão na vida que muitas das vezes não sabe ou tem esse medo de tomar as rédeas. E ter um exemplo de mais uma pessoa incrível, assim, que chegou onde chegou, vendo isso e realmente acreditando naquilo, é algo que pra gente é muito legal de estar ouvindo e podendo compartilhar. E uma coisa que eu imagino, saindo um pouco desse tema específico, é sobre... Eu tenho várias perguntas, mas uma delas está associada a esse espírito aí de realmente acreditar. Porque uma coisa é você começar a fazer algo, enxergar quando não está dando certo e resolver parar. E outra coisa é conseguir enxergar, beleza, como que eu consigo fazer isso dar certo apesar de... E isso eu acho que é um dos grandes desafios que todo grande e pequeno empreendedor tem no dia a dia. Eu queria ouvir um pouco de você, como que foi esse processo de ter essa transição e começar a correr atrás, mesmo que tenha esses percalços, para fazer a Play for a Cause dar tão certo assim hoje? Tá mutado, André. Você não desmutou. Perdão. Show. Essa é uma ótima pergunta. E parando para refletir, sempre quando eu estou na dúvida, eu criei uma pergunta que eu faço para mim mesmo, tá? Sempre quando eu estou na dúvida qual caminho eu devo seguir. A primeira vez que eu usei ela foi exatamente quando eu estava na dúvida onde é que eu botava minhas energias, né? Se era seguindo como engenheiro e tudo, que era uma profissão que eu curtia, sabe? Não era aquela... tava lá reprovando um monte de coisa, detestava aquele negócio. Não, velho, adorava, curtia pra caramba. Então, se era naquele caminho que eu devia seguir ou se botava as energias, todas as fichas na Play. A pergunta é a seguinte, qual é o e se que você está disposto a dormir com? Então, se hoje eu acordo ou vou dormir, se eu deitasse na cama pensando, poxa, e se eu tivesse me dedicado à Play, como que eu estaria hoje? Se essa pergunta, ela te incomoda, ela te faz perder o sono, cara, poxa, é muito ruim você ter que conviver com isso daí durante o resto da tua vida, imagina. E aí eu me projetava,
eu visualizava eu deitando, indo dormir, me perguntando sobre isso e às vezes assistindo na televisão alguma iniciativa parecida que tivesse surgido e que tivesse dado muito certo. Poxa, eu tive essa ideia lá atrás. Galera, a ideia não vale de nada. Mas eu tive essa ideia e o cara foi lá e fez. Parabéns pro cara que foi lá e fez. Porque a ideia vale zero. Entende? Então essa pergunta me incomodava muito. E ao invés de ficar me martirizando ao longo de não sei quantos anos aí, com essa pergunta na minha cabeça, falei, velho, tem que tentar. E a hora vai ser essa mesmo, porque se eu deixar para mais tarde aí mesmo que eu não vou fazer, então acho que tem que ser agora. É claro que a gente tem que se colocar na realidade de cada um. Tem pessoas que para fazer esse movimento é muito mais difícil. Eu tinha o privilégio de poder contar com uma família estruturada que me manteve contas pagas, comida na mesa, durante aquele primeiro período, mais de ano, que você não tinha nada para você. Então não tinha filho, quer dizer, não tem filho, né? Família para sustentar. Então isso daí sim foi um fator também facilitador para que eu pudesse tomar esse tipo de decisão. Mas a gente sabe que tem muita gente que tem esse fator facilitador nas mãos e mesmo assim tem medo. E aí eu sempre sugiro, faz esse tipo de pergunta, sabe? Vê se realmente, poxa, entende se isso daí vai te incomodar durante alguns anos ali para frente, porque se te incomodar e você tiver condição de fazer essa virada agora, não deixa para depois. Cara, eu fico meio arrepiado porque sabe como que foi uma pequena mudança de chave na minha cabeça? Foi por conta de uma música. E é uma música que provavelmente muita gente não conhece, do Reverb Poesia. Que ela tem um trecho que ela literalmente fala assim: me diz o que é pior. O que é pior, me diz. Desistir daquilo que quer ou se contentar com aquilo que nunca quis. E cara, quando eu ouvi essa música, eu tava muito nesse processo de indecisão e batia com força. Poxa, que top, não conhecia essa música não, Daniel. Depois eu fico com recomendação. Eu acho que o nome da música, inclusive, O Que É Pior, mas é uma baita música e, assim, é um artista que eu gosto, que ele faz muitas reflexões. E eu acho que tem tudo a ver com isso que tu comentou, que é essa pergunta que você trouxe, né? O que é pior? Desistir de um sonho do que eu quero, né? Ou se contentar com aquilo que eu nunca quis. Pô, top demais, muito bacana. Nunca tinha ouvido ela, não. Talvez se conhecesse antes, poxa, ia ter me poupado bastante, viu? Não, e o André ele também trouxe uma música, depois eu vou querer que você fale da frase da música que você trouxe também, na apresentação, que eu acho que foi bem impactante. Vocês terem noção, gente, o Dani até ganhou o cabelo, de tão arrepiado que ele ficou com esse papo agora, porque, cara, tem coisas que, tipo, se até ser bem sincero com vocês, nossos ouvintes, tem coisas que pra gente no podcast toca bastante. Tem podcast, pô, que a gente aprende pra caramba, mas tem momentos que, tipo, a gente fica tipo assim, cara, tá fazendo sentido, sabe? E com certeza pra mim esse foi um desses momentos que eu refleti que é dúvida, sabe? A gente sabe, a gente que faz podcast, a gente gosta de vocês aqui, mas a gente, pô, será que a pessoa tá gostando? Então a gente tem essas dúvidas também. E acho que esse momento, pra mim, pelo menos, e pro Dani também, porque a gente conversa muito sobre isso, realmente faz a gente, tipo, querer continuar. Então, realmente queria agradecer mesmo o André por ter puxado isso, adorei essa frase. E eu queria entrar, André, num tópico muito interessante. Porque a caridade é algo que todo ser humano, não todo ser humano, mas a maioria do ser humano tem vontade de fazer. Vamos partir desse pressuposto, vamos ignorar que o ser humano é mal por natureza, vamos esquecer Hobbes, vamos entrar no que a gente não gosta de pessoas em situações ruins. A média. Acho que vamos considerar esse padrão. E muitas pessoas, apesar de ter isso, não fazem nada. Não, amanhã eu faço, ou sempre fica tendo uma desculpa a mais e não consegue efetivamente trazer. Você não. Você teve esse braço muito forte e nada te obrigou a isso. Você poderia claramente seguir com essa ideia de negócio e ficar com 100% do lucro. Por quê? É algo inovador, é algo que provavelmente teria dado certo do mesmo jeito, porque é algo que não tem muito caminho,
talvez você tivesse uma dificuldade ou outra de ter um parceiro, mas poderia ter outros parceiros e até rentabilizar os parceiros. Então, teria como fazer isso de outra maneira. Por que você decidiu ir para a caridade? Você falou que foi numa escola de periferia, mas por que você teve esse sentimento que todo mundo, alguma momento da vida pode ter, mas você, em vez de falar, beleza, eu tenho agora, vou ignorar isso, vou ficar aqui primeiro, falou, cara, não, eu não vou tirar isso da minha essência. Por que você é tão forte nesse passo da caridade? Bacana. E tá muito ligado ao início, tá? Eu costumo dizer que tive uma criação que, enfim, por acaso, eu acho que é a melhor mistura que pode acontecer, sabe, na vida de uma criança. Por que por acaso? Porque, cara, eu estudava numa escola municipal onde minha mãe dava aula, eu não estudava numa escola privada porque a gente não tinha grana para me botar numa escola privada. Só que só por ter estudado na escola municipal onde minha mãe dava aula, ali você já se conecta logo no início da sua vida com muitas realidades e você passa a valorizar desde o início a tua. Então, pensando nessa pergunta e olhando para trás, eu acho que é ali que é plantada aquela semente de você ser uma pessoa agradecida, sabe? Grata por tudo aquilo que você tem. E, poxa, é extremamente difícil assim, eu estar reclamando de alguma coisa. Isso aí desde pequeno, talvez, não sei, mas acho que foi nesse momento de ver as outras realidades que, poxa, eu que tinha ali, que eram realidades, poxa, muito, muito piores, né? Não que em casa fosse ruim, não, era ótimo, tá? Sabe? Mas só que eram dificuldades, eram desafios muito maiores que as outras pessoas, que as outras crianças que estudavam comigo viviam, sabe? E aí o início, eu acho que a formação está ali, onde, poxa, aquela criança já sabe que, olha, velho, olha só que bacana isso que tu tem em casa, olha o que os outros não têm. Então, poxa, seja grato por isso. E eu acho que conforme o tempo foi passando, eu pude estudar em escolas melhores, eu olhava para o lado e via que, poxa, aquela criança que estudava comigo lá atrás, ela nem sonhava que aqueles tipos de ambientes que naquele momento eu estava frequentando, eles pudessem existir. E tem um fator sorte aí no meio da jogada, tem um fator que, poxa, eu soube aproveitar as oportunidades, meus pais souberam também criar essas oportunidades para mim, mas tem um fator sorte ali no meio, de ter nascido numa família estruturada já é um baita de um fator sorte, velho. E esse fator sorte me incomodava, sempre me incomodou. E como que eu faço para esse fator sorte sair do meio do caminho? Cara, é investindo em educação. Como que eu investo em educação? Com dinheiro. Como que eu posso fazer dinheiro? Naquela partida eu tive aquele clique, sabe? Que talvez esteja aí. Ao invés da gente questionar que, poxa, como é possível fulano de tal ganhar tantos... Eu me lembro que foi bem na época em que a UERJ, a estadual aqui do Rio de Janeiro, ela estava praticamente fechando as portas, estava com uma dívida ferrada. Poxa, manutenção dela horrível. Tinha amigos que estudavam lá, né? E aí todo mundo comentava. E foi no mesmo período em que o Neymar foi vendido a mais de 1 bilhão para o Paris Saint-Germain. E o pessoal criticando, falando, pô, como é possível? Que absurdo! Futebol mexer com essa grana toda, Neymar vai ler isso tudo, não sei o quê. Tinha que pegar esse dinheiro e investir em educação. Velho, não adianta ficar dando murro em ponta de faca, criticando dessa maneira. O cara que botou 1 bilhão no Neymar é um cara muito mais inteligente, sabe como gerir o dinheiro do que todos nós aqui juntos somados. O cara vai continuar fazendo isso. Então cabe a nós enxergar que, olha, se nesse mundo existe muito recurso, poxa,
como que a gente pode fazer com que pelo menos parte de todo esse recurso aqui vá para quem mais precisa. Então, acabou sendo essa maneira que eu enxerguei de poder investir em educação e, através da educação, mudar um pouco a realidade de pessoas que, como meus colegas que estudavam comigo lá atrás, sabe? Cara, eu acho isso genial, porque acho que eu concordo muito nesse aspecto sorte, né? Porque a gente fala assim, a gente tem características que não são determinísticas. O que eu quero dizer com isso? O fato de você ter nascido em um ambiente que é propício para te ajudar, não necessariamente é o principal para que todo mundo consiga fazer a mesma coisa que você fez. Só que é de fato um motivador e um auxiliador no processo. E você enxergar isso, reconhecer isso e pensar como que a gente consegue meio que expandir essa base para que outras pessoas tenham mesmas condições, ou pelo menos condições possíveis de chegar em ambientes locais e caminhos que eu consegui trilhar, é o grande diferencial, porque aí a gente está falando num aspecto de coletividade, e a gente para de olhar só para nós e começa a olhar para um ambiente, uma sociedade, e como que a gente, falar assim no papel de formiguinha, como que o nosso papel de formiguinha auxilia no status quo dali como um todo. E eu acho uma coisa interessante, que aí entrando mais no aspecto de networking, porque eu sei o quanto bons networks e bons ambientes auxiliam para moldar essa nova perspectiva de mudança, eu acho, por assim dizer. Eu fiz parte do Movimento Empresa Júnior, o Pedro fez parte do Movimento Empresa Júnior, sei que você fez parte do ProLíder. E eu enxergo que pequenos movimentos e movimentos assim com pessoas movidas a um propósito auxiliam muito nessa chegada muito mais longe. Eu queria ouvir de você, como que tu acha que a tua trajetória, a sua jornada dentro do ProLíder ali foi algo que pode ter influenciado nesse caminho como um todo, sabe? O que que você pode dizer também dessa importância que vê sobre os ambientes que as pessoas podem estar inseridas? Vou fazer um comentário rapidinho para complementar isso que você falou sobre a questão sorte. Já tratando no ProLíder, né? O Arthur, pessoal que já está no podcast dele, também fez parte do ProLíder, e ele falou algo bem legal, que é a maneira de visualizar essa questão, que ele fala que a meritocracia não é onde você está, mas quanto você percorreu. E às vezes o fator sorte da gente faz a gente estar, tipo, já na linha de chegada, então a gente tem que dar um passo e a gente ganha. Às vezes a pessoa que está lá atrás tem que correr o caminho inteiro. E aí, pô, se for mais rápido, você tem uma meritocracia? Não tem. Então, por exemplo, no exemplo visual, né, para poder ficar mais claro de ver isso, que eu imaginei que é agora. Digamos que você tem uma empresa. A meta por vendedor é 100k. Um cara, família tranquila, mora do lado do negócio, vai de carro, tudo bonitinho, fez 200k. Beleza, o cara fazendo carro, pô, ele tranquilo. Agora outra pessoa que mora lá longe, pega 3 ônibus, tem filho para cuidar, irmã, não sei o que lá, bateu 100k. Cara, se eu fosse promover alguém, promover o cara que tem a filha lá longe, porque olha tudo que ele fez. Ele não teve esse fator sorte e conseguiu também estar entregando. Acho que é uma maneira legal de visualizar. Não vou deixar você responder agora a pergunta do Dani. Não, bom, Pedro. Isso daí fica como até aprendizado, assim, ensinamento, inclusive para que eu possa refletir mais também. E isso daí é importante. Nunca tinha pensado dessa maneira, porque quando a gente promove, inclusive, né, algum funcionário, tudo, isso faz sentido você levar outras questões que estejam externas ao resultado, que sejam externas ao resultado em consideração também. E aí, voltando para a pergunta do Daniel, cara, o ambiente influencia demais, né? E dentro do ProLíder, foram dois fatores que ajudaram bastante. Um é de você estar envolto, né, ao seu redor, ter muita gente boa, com sonhos grandes, o que faz você acreditar que você também é capaz. Tá? Então, o grande diferencial quando você está, por exemplo, dentro de uma universidade, ou então você busca fazer uma universidade lá fora, como eu fiz, pega, um MBA numa universidade da Ivy League, lá dos Estados Unidos,
Gente, não é o conteúdo que você vai receber, mas são as pessoas que estão ao teu redor que elevam a tua régua de sonho, entende? Então, acho que estar nesse meio ajuda você a levar a sua régua, a sua expectativa, o que você espera da vida, realmente, sabe? Você começa a sonhar mais alto, então isso daí é super importante, e você ganha mais confiança. De, pô, cara, beleza. Se eu falo que eu posso ir para a Lua, pô, eu posso mesmo, sabe? E vai lá e faz as coisas para conseguir alcançar aquele sonho de fato. E um outro ponto, também muito importante, que ele deixou para mim, foi a Manuela, que é minha sócia. E, cara, é extremamente importante você ter alguém que possa contar, possa te animar, possa se complementar a você quando você precisa, sabe? O sócio, eu olhando, vendo, o que ele agrega? É mais um braço para estar ali trabalhando contigo? Cara, isso daí você consegue braços de outra forma, né? Até mais barato. Você consegue pagando alguém para fazer as mesmas coisas e tal. Mas, pô, você não consegue alguém para te animar quando você está desanimado, quando você está descrente, entende? Muitas das vezes esse daí é o papel que ela tem que fazer, muitas das vezes é o papel que eu tenho que fazer, e a gente tem que se alternar e usando o outro como muleta. Então, hoje eu vejo que um dos motivos de não ter largado na primeira, segunda, terceira dificuldade que apareceu, também foi ter uma pessoa do lado falando, bora que, velho, funciona. Foi muitas das vezes também ter uma pessoa do lado que pensa diferente de você. Por que pensar diferente é importante? Mas pô, todo mundo sabe disso, todo mundo que sobe lá no palco fala que pensar, ser complementar é importante e tal. Mas por quê? Cara, porque muitas das vezes você vai querer, por exemplo, tá? Dá um exemplo. Você vai querer estourar com alguém. Poxa, eu perdi a cabeça, eu vou estourar com outra pessoa. Cara, outra pessoa vira e fala assim, mas porra, André, quantas vezes a Manu já falou isso aí pra mim? Porra, André, cara, às vezes eu não discordo tanto dele assim não, dessa outra pessoa assim não. Olha só, se ele estiver pensando dessa forma, por conta disso, você fala, porra, pode crer, não tinha pensado nessa parada. Então, cara, diminui conflitos. Às vezes, eu e ela, a gente pega pra capar, sabe? Briga pra cacete, tudo, mas, cara, no mesmo segundo daqui a pouquinho já tá bem. Mas alivia conflitos com fornecedor, com outros tipos de parceiro, com outros tipos de colaboradores, porque ela dá um contraponto. Evita botar energia, às vezes, em um lugar que não vai vingar, porque te abre os olhos para, às vezes, algo que você está muito emocionado, louco para fazer. Poxa, às vezes não é assim. Às vezes, o contrário, te anima para algo que você não está nem um pouco afim de fazer, porque ela está enxergando uma possibilidade que você não está enxergando. Então, por isso é importante pensar diferente, sabe? E aí, esse daí foi um grande ponto que o ProLíder também trouxe. Acho que foram esses dois principais. Pô, maneiraço, velho. E acho engraçado porque a dinâmica minha com o Guamá é bem parecida. A gente trabalha muito nesse ponto todo e, pô, é isso. Pessoas que são complementares, que têm visões diferentes, que brigam muitas vezes em questão de negócio, mas que a gente enxerga o lado do outro e faz acontecer. E uma coisa que eu acho... Acho que tem duas... Rapidão, acho que só tem duas coisas que eu e o Dani concordamos. Primeira, que esse negócio vai dar certo. Segundo, que a gente confia um no outro. Tirando isso, a gente discute toda coisa que a gente vai fazer quase. Cara, mas eu acho que isso é uma definição de sucesso muito grande nossa, assim, porque é igual tá lá, cara, eu, sei lá, tive uma ideia muito maluca que o Pedrão falou assim, mano, não sei se faz sentido, mas você acredita? Acredito.
Então tenta aí, velho. Tipo, e a gente vai trabalhando dessa forma, assim. Eu acho que esse grau de confiança que se tem um no outro, eu acho que não teve um momento, assim, desde a nossa parceria, que eu duvidei da capacidade de entrega e o que a gente podia fazer. E por mais que a gente pensasse de formas totalmente diferentes em determinados momentos, ter alguém com quem você pode contar, assim, cara, tipo, pô, não é, deixa de ser só um braço, mas é um corpo inteiro, um apoio inteiro, né? Não, é isso mesmo. É bacana. Boa. André, eu tenho uma dúvida. Cara, eu vou falar uma coisa. Eu gosto muito de networking. Fato. E eu entendo que o networking está associado à conexão aí com pessoas e tudo mais. Só que pelo que eu sei, tu consegue fazer networking a um nível muito mais absurdo. Porque se a gente for olhar Play for Accounts, eu sei que vocês são parceiros aí de grandes empresas. Desde a ESPN, Flamengo, Seleção Brasileira. Eu queria entender um pouquinho de como vocês conseguem, cara. Porque não deve ser um ponto de acesso fácil e deve explorar o network ao máximo para chegar nesse nível de performance. Eu queria ouvir um pouco de você, como que conseguiram fazer isso? Então aí eu vou te decepcionar. Porque, cara, eu não sou bom. Eu acho que eu não sou bom, tá? Eu não gosto, inclusive, vou num evento tal para me conectar com a pessoa tal. Não sou esse tipo de pessoa, sou zero. Mas o que fez a gente ter essas parcerias, sabe? Construir essas parcerias. Aquele ponto lá atrás, que eu falei, de acreditar naquilo que você está fazendo, de fato. Então, aí vem o trecho de uma música, que foi a música que eu botei no final da palestra, que ela se chama Sonho, é do Atitude 67. Não sei se você já ouviu, se não ouviu, ouça e preste atenção na letra. Ela fala, acreditar numa certeza que é só sua, fazer isso virar música e, velho, e tocar pra frente, irmão. Então, ele fala na perspectiva dele como músico, né? De, poxa, você tem várias incertezas. Cara, um músico quando faz uma música, é só ele que tem a certeza que aquele negócio vai dar certo, mais ninguém. Só depois dela feita, ter o trabalho do cão, produzindo, não sei o que, horas de estúdio e tal, que o cara vai ver se vai dar certo. Não tem como ele ver aos pouquinhos se vai dar certo. Entende? É bem desafiador o trabalho deles. Então, no início era aquela certeza que era só minha e que me fazia ter coragem de bater na porta do Flamengo e expor a ideia sem ter laço nenhum com o time. Então, não tenho pai, mãe, ser avô que seja parte de algum time. Não torço para nenhum time, inclusive. Não jogo bola. Gosto do esporte, mas, cara, sou péssimo de jogar bola. Tenho 2 pernas esquerdas. E, então, para mim, não tinha nenhuma porta ali aberta. Mas, poxa, bati na primeira, levei não. Bati na segunda também. Enfim, várias, nem sei qual que foi abrir. E aí, quando abriu, bora fazer um case bacana? Bora. Fizemos. Aí você já vira pro outro e fala, fulano é parceiro nosso. Olha só o que a gente conseguiu. Poxa, que legal, bacana. Dá pra gente fazer também junto? Vamos fazer um teste. Aí, beleza, vamos fazer um teste. E aí, começou. Assim, de pouquinho em pouquinho. Aí depois a coisa alavancou, sabe? E aí outros clubes começam a falar com vocês. Não só você ir atrás, mas eles também passam a vir. Ainda assim, hoje, o trabalho de prospecção é muito mais proativo do que reativo. Então, a gente ainda não fez essa chave virar. Aos pouquinhos, acredito que sim, vai acontecer, é natural que aconteça, mas não chegamos ainda nesse ponto. Mas hoje, sim, se você entra no meio do esporte, quem trabalha principalmente com futebol, provavelmente as pessoas já ouviram falar na gente. Então, você ir num evento como a gente foi agora, estava em São Paulo, né? Evento de ESG dentro do futebol, poxa, uma galera vindo falar com você.
e às vezes você não conhecia a pessoa, sabe? É um ponto super bacana. Poxa, eles não conhecem o André, ele conhece a empresa, sabe? E conhecer a empresa, para mim, é muito mais importante do que conhecer o André. Entende? Então, isso daí são. Mas foi aos poucos. Foi um conversando com o outro, e aí essas portas começaram a se abrir. No meu caso, eu ainda preciso desconstruir na minha cabeça o termo networking, que eu acho que foi enraizado de maneira incorreta, tá? E por isso eu ainda não, talvez não explore todo o potencial que exista, mas o início foi dessa maneira, tendo coragem, indo bater na porta, coisa que, poxa, eu achei que ter cara de pau nunca ia me abrir porta nenhuma, mas no fundo, cara, abre pra caramba mesmo. Cara, pô, essa parte final da cara de pau, eu já vi várias vezes de amigo meu, pessoa próxima a mim, é que eu tenho cara de pau boa. Que é aquela que as pessoas, tipo, que vai tentar com as pessoas, mas é sempre com algo positivo. Então, achei legal que você mostrou sobre isso. Mas, pô, queria comentar algo rapidinho. Pode falar. Não, mas é bacana isso, porque não é uma cara de pau onde você está sendo inconveniente, intrusivo. Uhum. Por exemplo, quando você foi falar comigo lá na palestra, cara, você se mostra humilde querendo aprender e, poxa, velho, posso? Ah, claro, velho. Então, eu acho que é menos você querer sugar do outro e mais, poxa, ou se botar numa posição, poxa, de humildade, mas também se colocando no lugar do outro, poxa, o que talvez eu possa estar ali oferecendo para o outro lado, sabe? De interessante. E assim você consegue construir relações sólidas, de fato. Eu sempre bato muito nessa tecla. Todas as nossas parcerias, elas têm que ser ganha-ganha para todo mundo. Então, quando um time faz parceria comigo, o que ele está procurando? Muitas das vezes ele está procurando visibilidade na mídia. Tudo bem. Eu tenho que entregar para ele isso, sabe? Então, as nossas parcerias são sempre assim. E eu acho que a vida tem que ser dessa maneira também. Concordo muito. Inclusive, gente, foi muito cafezinho que eu entreguei pro André antes de fazer o pedido. Então, fica brincadeira. Ele foi super aberto comigo, então foi bem legal. Mas achei muito maneiro. Duas coisas que você comentou. No caso, uma coisa que você comentou que eu destrinchei em duas. Que foi sobre, cara, você tomou uns 4, 5 nãos de times. E muita gente pararia, fala, pô, não vou começar por aqui. E o não, esse é um conceito muito legal do livro do Segredo da Rejeição, do Jian Jiang, que é um dos melhores livros para mim de comunicação que eu já li. Que ele fala que a rejeição ela é finita. A rejeição não é infinita. A não ser que faça a mesma coisa o tempo todo, aí sim, aí você vai conseguir fazer. Mas ele não foi no mesmo time o tempo todo. Ele foi num time, no outro, no outro, no outro, no outro. Alguém vai dizer sim, cara. A rejeição é finita. Várias vezes ele fez aquele desafio de 100 dias para ser rejeitado e ele foi rejeitado tipo 50 vezes, com algo muito absurdo. A 51ª pessoa aceitava. Então eu achei muito legal que você mostrou muito sobre a rejeição realmente ser finita, e isso para mim é algo muito, muito maneiro. Isso é uma coisa legal que também que eu comentei, que eu conversei ontem com uma amiga minha, que muita gente fala assim, poxa, aqui não deu certo, não era para ser. Não era para ser agora. O timing é muito importante. Às vezes, por exemplo, o meu time que se bateu foi o Flamengo. E não fechou de início. Mas o quarto, se voltou no Flamengo, ele fechou. Por quê? Porque estava num timing melhor. Então, com esse conceito de saber que a rejeição é finita, e às vezes pode não ser o timing certo, não quer dizer que o não é para sempre, cara, isso pra mim é surreal que você trouxe e conseguiu fazer na prática. É um ponto super bacana, esse daí é importante, sim, porque às vezes é o time, e aí pegando a Play. Se a Play tivesse surgido há 10 anos atrás, acho que ela não ia dar certo. Porque essas questões de ajudar, essa maturidade em eu falar na frente de 500 pessoas, que, cara, dá para você, sim, ter uma empresa lucrativa fazendo bem, eu acho que há 10 anos atrás dificilmente alguém ia estar pronto ali a entender esse assunto. Então esse timing é importante. Mas uma outra coisa
que aí tem que tomar cuidado, é a humildade, de você entender se aquele produto ali que está sendo oferecido e está sendo negado, se é razão de time, se é razão de... Cara, pode não ser atraente também, pode ser que aquele cara não seja o cliente para você, tá? E isso daí é difícil de você conseguir diferenciar. Ao longo da nossa conversa, aqui agora a gente deu o exemplo do time, que às vezes sim, pode não fazer sentido nenhum. E vamos lá, vamos trazer para a prática mesmo, tá? Vou fazer uma parceria com um time. Sabe, antes de falar com o time, o que eu faço? Eu abro o Google, vejo qual foi o último resultado da partida, e se esse time levou uma lavada, se ele está perdendo há muito tempo, cara, não é o timing correto para você entrar com ele, entrar em contato. Então eu aprendi isso daí também com o tempo, não foi na primeira vez. Foi inclusive recente, vai ter, sei lá, menos de um ano para cá que eu faço isso. Então, mas você tem que ouvir o cara. A gente fez uma apresentação completamente diferente daquela que era feita antes, porque a gente antes era muito romântico. E a gente pregava, pô, não, o cara tem que estar junto por conta da causa, e porra, tem que abraçar a causa, tem que pensar num mundo melhor, cacete a quatro. Cara, a gente contratou uma assessoria de imprensa exatamente para que a gente retornasse para o nosso parceiro visibilidade. Ou seja, a gente entendeu que só acreditar na causa não é suficiente para fechar negócio. Você tem que sair na mídia. Para você sair na mídia, não é também só fazer um trabalho bom que você vai sair na mídia. Não. Você precisa de um assessor de imprensa. A gente gasta e não é barato, mas vale muito a pena. Então, ter esse olhar atento, ter a humildade para entender que, poxa, talvez eu esteja fazendo errado e aprender com isso e mudar, também é importante, porque senão a pessoa fica fazendo errado igual 200 vezes. E aí vai olhar para o livro e vai falar, pô, ele falou para mim que era até os 50 aqui, ó, mas pô, eu já estou em 201 e não deu certo. Então, tem também que ter esse olhar com carinho para saber o que pode ser mudado para sim conseguir os sims futuros, né? Perfeito, André. E cara, infelizmente estamos chegando no final do nosso ComunicaCast, mas de praxe a gente tem algumas coisinhas para fazer aqui, e uma delas vocês já devem saber, meus caros ouvintes, é hora do quê? Rufem os tambores. Pergunta aleatória. E André, como funciona a pergunta aleatória? À medida que a gente conversou durante todo esse processo, me veio várias perguntas na minha cabeça, e uma delas é: se tivesse um item de qualquer pessoa do mundo, a qualquer tempo específico, qual item você gostaria de ter ganhado, conquistado, para fazer o processo aí para Play for a Cause? E por quê? De qualquer artista, pessoa, seja o item que for, meu irmão. Agora sim. Cara, nunca me fizeram essa pergunta, viu? Já fizeram a pergunta do item mais inusitado que a gente já vendeu, item mais caro que a gente já vendeu, mas essa pergunta nunca fizeram. Tu me pegou aqui agora, viu? Cara, ultimamente, vou falar ultimamente, tá? Um item que veio na minha cabeça. Foi na corrida de Budapeste, que de Fórmula 1, teve um piloto, agora não me lembro se foi o Norris, mas enfim, teve um piloto que no pódio ele pegou o champanhe e para abrir o champanhe ele bateu assim no pódio. E no pódio tinha o troféu do primeiro colocado, que era um troféu, um vaso de porcelana que tinha demorado 6 meses para ser construído, pintado à mão, enfim, todo chiquetoso lá. E ele bateu assim no pódio, o troféu caiu no chão e quebrou. Então, se tivesse um item hoje
que, poxa, a gente que eu escolheria para pegar, para fazer uma baita de uma ação, te falar que seria esse troféu aí. Ele quebrado mesmo, tá? Não é reconstruído, não. É ele quebrado mesmo. Então, ou então, pelo menos, alguma peça dele. Esse daí, com certeza, tá no top list. Talvez existam outros, sabe? Poxa, por exemplo, o piano, então o violão todo personalizado do Coldplay. Poxa, isso daí também vai me botar a gente num pezinho na música, que é algo que, poxa, eu tenho uma paixão imensa também. E, enfim, de um cara que onde qualquer coisa que ele põe a mão, cara, vira sucesso. Seria um outro, mas eu acho que eu fico ainda com o primeiro, viu? Se tivesse que escolher só um. Então eu vou dificultar a pergunta então. E se fosse um item de qualquer momento da história? Então, pô, o pano que o Leonardo da Vinci usou pra tal coisa, pode ser. Se fosse um item de qualquer personagem, pessoa da história, qual que seria esse item? Cara, eu acho, então, pô, se fosse qualquer item, cara, eu acho que eu pegaria pelo menos parte do 14 bis. Que eu acho que, poxa, isso daí é um marco mundial, né? Poxa, você divide, é realmente um divisor de águas. Antes e depois de você ter avião, fluxo de pessoas, conectividade que a gente consegue ter com, poxa, daqui a pouco eu posso estar no mesmo dia aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, logo depois, cruzar o oceano, é muito doido isso. Então, acho que isso aproximou, mudou as nossas realidades e quem fez isso daí foi um brasileiro. Então, acho que por ter também esse nacionalismo muito forte em tudo que a gente faz, a gente tem um maior orgulho de ser brasileiro. Poxa, eu tenho certeza que o nosso povo é o povo mais, poxa, competente, criativo, sem dúvida, sabe? Trabalhador pra cacete. Então, Papai do Céu abençoou com uma terra que, poxa, energia renovável de sobra, criatividade de sobra, energia para viver de sobra. Velho, enfim, eu sou fãzão de essa pergunta. Eu acho que ia ser uma parte da asa do 14 bis aí, ou então o draft, o desenho, o rascunho das contas lá de Santos Dumont para fazer a gente começar a voar. Acho que ia ser isso. Pô, surreal, muito maneiro. E se você, por acaso, acha que foi os irmãos Wright que inventou o avião, você está muito enganado. Não foi. Era a catapulta que você tinha arremessado e ia se arrebentar. O avião foi de Santos Dumont, tá? Então, queria deixar isso claro. Não, o negócio os caras pegaram a catapulta e falaram, avião. Pô, não, foi Santos Dumont. Mas, André, a gente agora tá caminhando pro fim do nosso podcast, né? Foi um papo muito maneiro, queria de coração. Eu falei isso depois da palestra, falo agora de novo. Você mudou muito a minha vida, porque você abriu meus olhos para coisas que eu não imaginava. E por mais que eu não siga nada parecido com a área, só de você me mostrar que o mundo é diferente do que eu imagino, isso para mim tem muito valor. Então, primeiro, eu sou muito fã do Play for a Cause. Eu acho a ideia de vocês, a estratégia que vocês fazem é incrível. Eu vi, você mostrou uma imagem, como é que era uma escola antes e depois de vocês terem atuado ali. Vocês atuaram em Petrópolis, e na última chuva que teve. Eu sou de Petrópolis, tive amigos que perderam muitas coisas lá. Tá dando um pouquinho de retorno. Okay. Vocês estiveram em Petrópolis na última crise de chuva lá. Eu fui de Petrópolis minha vida toda quase. Eu tenho amigos que perderam tudo. Eu tenho amigos que perderam parentes. Então, impacta bastante saber que existem pessoas como você por aí para transformar o Brasil, para transformar principalmente o mundo, mas principalmente o Brasil, com essa veia aí nacionalista muito, muito incrível. Então, de coração, eu queria muito agradecer por todo esse momentinho, pela tua pauta que eu assisti sua, por esse papo de agora, foi incrível.
E nesse clima ainda, a gente tem a pergunta final nossa, que é: se você tivesse acesso a todo mundo do mundo ao mesmo tempo, com uma mensagem, um conselho, uma dica, para todo mundo ver ao mesmo tempo, nas suas línguas, em casa, qualquer lugar, qual que seria e por quê? Eu vou ver essa pergunta do Joel J. Não, boa, bacana, essa pergunta é top. Cara, eu acho que é uma mensagem que a gente já passou aqui e me ajudou muito e tenho certeza que também pode ajudar muitas outras pessoas. Quando tiver na dúvida qual caminho seguir, se pergunte: qual é o e se que eu não estou disposto a dormir com? Acho que é isso. Eu estou maravilhado com um episódio tão incrível. Eu queria reconhecer novamente, André, pela disponibilidade que tu teve de estar aqui com a gente hoje. Falar que foi um prazer trocar essa ideia e absorver um pouquinho dos conteúdos aí, né? Porque com certeza eu já estou meio reflexivo e imagino que as pessoas aí de casa também estejam. Eu gosto só de fazer um pequeno adendo sobre tudo isso que a gente está conversando, que tu me trouxe muito uma perspectiva sobre a importância da narrativa que a gente conta para nós. E como que a pequena narrativa, e igual você trouxe contando sobre o Santos Dumont, sobre o troféu, converte, a gente fica empolgado sobre isso como um todo. E acho que uma mensagem que talvez eu colocaria em pauta é qual é a narrativa que está construindo na tua vida, né? Então eu queria genuinamente agradecer você, o Pedrão aí, por mais um episódio do Comunica Cash e deixar aí aberto, se a galera quiser conhecer um pouquinho mais sobre Play for a Cause, onde eles podem estar encontrando vocês, e você também, André, pode compartilhar conosco suas redes sociais? Pessoal, só botar lá no Instagram, LinkedIn, Play for a Cause, o site playforacause.com.br. André, vamos lá, André Georges, você já deve achar, andregeorges.monteiro, você vai achar lá, eu vou adorar receber e somar junto aos meus meia dúzia de seguidores, todos lá. Então, vai ser um prazerzaço também. E pessoal, eu que agradeço, viu? Dani, Pedro, gosto bastante de falar sobre esse assunto. Acho que vocês viram, não só aqui, né, a paixão que a gente acaba colocando, mas também lá na palestra, aquele dia. E para mim é um prazerzaço. Aprendi também com vocês aqui hoje. E, poxa, fico à disposição para vocês contarem comigo, poder tirar dúvida, poder dar um grito quando estiver precisando. Pô, fiquem super à vontade, viu? Perfeito. E muito obrigado a vocês ouvintes que acompanharam até aqui. Se vocês ainda não conhecem o Play for a Cause ou não seguem comunicação, pelo amor de Deus, isso já não tem justificativa mais. Então clica no botão seguir, dá like. E é isso, galera. No demais, se vocês quiserem continuar acompanhando o nosso conteúdo, pode procurar nas redes sociais, comunica__ação. O meu pessoal é Daniel_Ferg. E o Pedro, vocês já sabem qual é o bordão, é o Pedro Guamar, o único que há. E galera, muito obrigado novamente, tamo junto, valeu por acompanhar mais um episódio e tchau!